Evangelho de Lucas capítulo 11, versículo 5 diz assim: disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, ou não me incomode, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-los por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, ou da sua insistência, ou da sua perseverança, e lhe dará tudo o que houver mister. Somente até aqui. O Evangelho de Lucas, ele é o Evangelho aonde contém a maior número de parábolas referente à oração. E ele vai traçar verdades muito precisas sobre a oração através dessas parábolas. O capítulo de número 1 de Lucas, capítulo número 11 de Lucas, ele vai se preocupar, primeiramente a partir do versículo de número 1, em relatar a oração de Jesus Cristo. O que a gente conhece até os nossos dias de hoje como a oração dominical do Pai Nosso. Mas no meio dessa descritiva, Lucas ele vai encontrar uma forma de encaixar dentro dessa narrativa a parábola que Jesus, através de uma ilustração linda, vai mostrar para nós a perseverança, a importância de uma perseverança na oração. E o que é mais importante numa parábola? A moral da parábola. E qual que é a moral dessa parábola? Perseverança na oração. E qual que é a palavra-chave? Amigo. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: perseverança na oração e amigo. Eu entendo que as parábolas que Jesus ele conta, ele narra, veio a partir das experiências que ele tinha vivido, das coisas que ele tinha presenciado com a sua mãe, com a sua família terrena, com as experiências dele aqui na terra. Mas independente disso, a grande verdade é que quando Jesus ele começa a narrar uma parábola, ele tem uma capacidade brilhante de inserir a gente dentro daquela parábola. Porque quando eu comecei a estudar essa palavra, foi na sexta-feira, eu já me imaginei na aldeia pobre que aconteceu essa parábola, lá na Palestina, no Antigo Oriente. Eu me imaginei olhando esse amigo, batendo na porta de um outro amigo, desesperado, porque ele tinha chegado na casa dele um viajante. Mas Jesus ele começa a falar essa parábola para nós, falando sobre algo que é de cunho negativo. Então ele diz assim, é como se Jesus estivesse perguntando: vocês são capazes de imaginar isso? Um homem que tem um amigo e chega na porta desse amigo meia-noite. Gente, você já imaginou isso? Um amigo chegando sem avisar na porta da sua casa à meia-noite? Talvez hoje para algumas pessoas fossem comuns, mas dentro dessa cultura não era nada comum. Principalmente chegar dentro na casa de um amigo à meia-noite pedindo pão. Piorou. Joaquim Jeremias ele vai falar que ao invés de parábola do importuno, do amigo importuno, deveria ser a parábola dos 3 amigos. E eu concordo com ele. O primeiro é um amigo que recebeu um amigo em casa. Presta atenção. Então, é sobre um amigo
que recebeu um amigo em casa. Mas de repente esse amigo não é tão amigo. Porque no mundo que a gente vive hoje, a coisa comum é chamar de amigo quem não é amigo. Principalmente nesse mundo virtual, amigo, amiga. Então esse texto está falando que alguém bate na porta, né? Eu recebo na minha casa um amigo, e eu bato na porta da casa de um outro amigo. Esse sim é meu amigo. Porque para mim bater na porta da casa dele e chamar ele de amigo à meia-noite, é porque ele é amigo. Esse aqui eu ainda não sei, mas esse aqui é amigo. Vocês estão indo comigo? Então eu vou repetir, tá? Chegou na casa desse amigo alguém à meia-noite pedindo socorro. E qual que é o drama desse homem? Esse homem não tem pão para servir para esse amigo. Então ele diz: me dá 3 pães, porque chegou na minha casa um amigo. Eu tenho um amigo que pensa que eu tenho, mas eu não tenho. Mas eu tenho um amigo que não pode ficar sem aquilo que eu não tenho. Porque eu tenho um amigo que tem. Então eu preciso ser o mediador. Porque eu não tenho, mas ele pensa que eu tenho. Mas ele sabe que eu conheço alguém que tem. Ai, meu Deus. Então o fato de eu não ter não me coloca no lugar de anulação, porque eu sei quem tem. Só que dentro desse contexto, eu preciso de 3 pães. Por que eu preciso de 3 pães? Porque um é para servir o meu amigo, e 2 é para deixar sobre a mesa de enfeite. Porque se o meu amigo chegar na minha casa e ver somente 2 pães, ele vai ficar constrangido em comer aquele pão, porque ele vai pensar, isso eu estou falando dentro dessa cultura do Oriente, tá, irmãos? Ele vai pensar: eu estou comendo tudo que essa família tem. Então tinha que ter 3, um para ele comer, outro para mim comer, e um para deixar ali na mesa. E por que eu preciso de 3 pães? Porque eu não posso deixar o meu amigo numa situação de constrangimento na mesa. Eu não posso deixar que o meu amigo entenda que ele é pesado para mim. Eu não posso, não me é lícito revelar para ele o sacrifício que eu estou fazendo para dar pão a ele. E eu também não posso entrar no lugar de vitimação, porque se eu coloco somente um pão à mesa, o meu amigo vai dizer, vai entender o seguinte: coitada da pastora Anne, vai ter que dividir esse pão comigo. Então eu não posso expor a minha dor ao meu amigo. Este lugar é um lugar de servir pão. Aqui Deus nos chamou para dar pão. Aqui nós não temos o direito de cantar e de pregar e anunciar aquilo que o nosso coração quer. Isso a gente faz em casa, debaixo do chuveiro. Este lugar é lugar para servir pão. E a ordem do céu é: coloca pão, 3 pães sobre a mesa, e deixe quem quiser comer se fartar de comida, porque enquanto ele come, eu providencio aquilo que você quer. Olhe para alguém e diga: enquanto você serve pão,
Deus sabe da tua necessidade. Agora profeticamente diga: e Ele vai colocar uma mesa para você. Aleluia, aleluia. Porque 3 pães, porque pão não era refeição. Você acredita nisso? Pão não era refeição, pão era talher. Essa refeição era servida perto da meia-noite, num horário inoportuno. Só que essa pessoa que chegou na minha casa precisa de pão. Para quê? Porque ele vai rasgar o pão, ele vai molhar o pão num bocado, num caldo, e o pão é para levar a comida até a boca. Então esse pão é talher. Ele vai rasgar esse pão, ele vai pegar esse pão, vai pegar um pedaço de carne e ele vai levar até a boca. Então quando esse homem sai desesperado na casa daquele amigo para pedir suprimento para esse amigo, sabe o que ele está falando? Nesse momento eu não tenho condições de servir. Porque no Oriente Médio não se comia com garfo nem com faca. O pão era parte da refeição, era talher. Então ele está desesperado dizendo: me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Chegou um amigo na minha casa e eu não tenho o inicial, eu não tenho o instrumento que vai conduzir ele ao alimento. Aleluia, aleluia. E talvez esse homem ele pudesse fazer ali todo um cenário, um falso cenário. Meu amigo chega na minha casa e ele não me avisou, ele está de viagem. E aí eu digo assim: ai, sabe o que é, Pastor Carlos? É porque eu não fiz janta. E esse prejuízo então é só meu. Porque eu que dormi sem comer, eu que dormi com fome. E aí a gente tem imputado essa falsa ideia. Se eu não comer arroz, feijão e legumes, isso daqui é só prejuízo meu. Você sabe o que meu marido mais brigou comigo ano passado? Ele dizia: amor, todas as vezes que você para descansar, que o seu corpo para, você fica doente, porque você não está se alimentando. Só que eu não comia, e sabe o que eu dizia, Pastor Carlos? Isso aqui é problema meu, é só prejuízo meu. Mas o que você vai fazer quando o viajante bater na sua porta pedindo pão? Não, mas não tem problema nenhum eu não congregar, assistir só o culto online. Não tem problema, o prejuízo é só meu eu não orar. O prejuízo é só meu eu não fazer. E aí sabe o que a gente vê? A gente vê filhos dizendo para os pais: pode ir para a igreja, não estou atrapalhando ninguém ficando em casa. A gente vê maridos dizendo: mulher, vai você buscar porque você tem mais fé do que eu. Eu não estou atrapalhando ninguém em casa vendo meu futebol. A mulher diz assim: marido, vai você porque eu tenho roupa para passar e eu não estou te prendendo. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga assim: presta atenção. Porque os viajantes vão bater na nossa porta em algum momento. Então você não está atrapalhando só você não. Porque chegar na casa de alguém nesse momento, dentro desse contexto, e ele não ter pão era uma desonra à família. Quando se chegava numa casa onde não tinha pão, aquela família, o chefe daquela família, os filhos
e a esposa e a comunidade que aquele homem vivia era digno de desonra. Que Deus nos guarde de sermos motivo de desonra para nossa comunidade, para nossa casa, para o nosso marido, para o nosso filho. Que Deus nos guarde da desonra de passar alguém em Atibaia e dizer: nessa cidade não tem pão. Que Deus nos livre da desonra de um dia alguém entrar por essas portas e dizer: na família Vitoriosa não teve pão. É isso que Deus estava querendo, Jesus estava querendo ensinar. Aleluia. Olhe para alguém e diga: você é responsável pelo pão da sua comunidade. Aleluia. Aleluia. Esse homem bate na porta de um amigo agora e ele vai dizer duas grandes verdades. A primeira grande verdade, uma confissão: eu não tenho nada, mas o fato de eu não ter não me dá o direito de deixar o meu irmão desnutrido. O fato de eu não ter não quer dizer que o outro tem que morrer de fome do meu lado e eu ficar ali sem fazer nada. Esse homem, ele diz: eu não tenho nada em casa, mas eu não pretendo deixar ninguém faminto na porta da minha casa. Eu estou confessando o meu fracasso. Eu não fiz pão. Eu não camuflo a minha condição e o meu fracasso. Que dignidade desse homem! Que dignidade desse homem dizer: eu não tenho, mas eu estou comprometido com a minha família, com a minha casa, com a minha mulher, com os meus filhos e com a minha comunidade. E sabe o que é mais interessante? Que quando ele sai, porque isso também era essa cultura dentro dessa parábola, e eu digo: eu preciso de ajuda. Eu estou fazendo com que esse amigo se torne corresponsável por essa comunidade. Se alguém está dizendo assim: Carol, não estou dando conta de orar por fulano de tal, ele precisa de um milagre urgente, ela está sendo automaticamente corresponsável por essa comunidade, para que não haja vergonha nessa comunidade. Mas há algo muito lindo, intrínseco nesse texto, porque naquela época, sabe como que eram feitos os pães? Grita bem alto: em comunidade. Os pães só eram feitos em comunidade porque os fornos eram públicos. Então dentro daquela aldeia tinha um canto onde tinha fornos. Os homens pegavam as sacas de farinha e faziam o serviço pesado, e as mulheres se reuniam todos os dias para fazer pão. Então aquele amigo sabia que eu não tinha, porque eu não tinha ido na comunidade de manhã fazer pão. Ele sabia. Porque quem não tem, não precisa ninguém apontando, a comunidade vê. Não chegou antes, não preparou a massa, não acendeu o forno, está descomprometido com tudo. Mas tem uma coisa: Deus está levantando um povo que levanta de manhã, pega saco de farinha, aquece o forno e começa a fazer o pão em comunidade. Não seja aquele que fica saudando o farelo do pão da última refeição. Por favor, adore, que eu preciso tomar uma água aqui, que eu não estou aguentando não. Enche-me até transbordar. Aleluia. Aleluia. Diga para alguém, fica assim: por favor, não salde o farelo da sua última refeição. Vai fazer pão. Vai fazer pão. Vai fazer pão. Ai, meu Deus do céu, está me dando um negócio aqui. Vai fazer pão. Diga para alguém: vai fazer pão.
vai fazer pão. O cordeiro você pode assar e comer sozinho, mas o pão é em comunidade. É por isso que a gente vê gente tão talentosa e não consegue servir pão para ninguém, porque não trabalha em comunidade, queridos. Tem diploma na parede, tem certificado, mas não tem capacidade de distribuição. Deixa Deus mudar esse cenário. Aleluia. Ai, dá um soco, um chute, dá alguma coisa em alguém aí e diga: deixa Deus te dar capacidade. Aleluia. O talento é construído em comunidade. Diga para alguém: segura mais um pouco, já está quase acabando. Aleluia. Sabe o que esse homem tem a capacidade de responder? Não me importunes, a porta está fechada. E abrir porta naquela época dava muito trabalho, porque era 2 trincas de ferro, tinha que colocar um vergalhão de madeira, era pesado e dava trabalho. Então ele diga: não me importunes, a porta está fechada, os meus filhos estão comigo à cama, e eu não posso me levantar para te dar pão. Eu me lembro que o ano passado, no encontro de casais, quando nós entramos no quarto, o Tiago visualizou em cima da cama uma plaquinha que tinha que ser colocada do lado de fora da porta, na maçaneta da porta, escrito: não me perturbe. E aí ele estava cansado, ele deitou na cama e ele colocou assim perto da orelha a plaquinha bem grande: não me perturbe. Vocês lembram disso? Esse homem esqueceu que ele tinha que ter colocado essa plaquinha antes do amigo chegar. Porque se você não estiver disponível para ninguém, avise antes. Avise antes. Por favor, não conte comigo. Pronto, fechou. Porque a necessidade não combina com omissão e nem com passividade. Então, não quer ser incomodado? Coloque uma plaquinha no peito e saia todos os dias da rua. Não me perturbe, não me incomode, não conte comigo. Só que esse camarada, ele está deitado, e dentro dessa cultura, dessa aldeia da Palestina, do Oriente Antigo, numa casa pobre, não tinha cama, tá, gente? Então eles pegavam ali no piso, ali no chão, né? Algum lugar mais alto. Se tivesse um pouquinho de condições, ainda colocavam um estrado de madeira. Se não, era um tapete que era colocado. Então, o pai ficava num canto, os filhos e a esposa. Porque o corpo dos adultos servia para esse tapete não enrolar, porque o tapete não era impermeabilizado igual a gente vê hoje, que a gente estica e ele fica ali 3 anos. Não, não era isso não, não tinha tratamento de tapete naquela época. Só que esse crente está deitado, e o que ele faz? Ele grita: não me perturbe, a porta já está fechada há tempo, os meus filhos estão na cama e eu não posso te atender. Ele já está perturbando a família. Sim ou não? Porque ele está deitado. Ele relata o cenário. Entenda uma coisa: crente deitado, prostrado, dá mais trabalho para a família do que aquele que decide se levantar e abrir a porta. Já está incomodando. Vou repetir para você entender. O amigo deitado está gritando do lado da família: não me perturbe, a porta está fechada.
Os filhos estão na cama. Eu acho que os filhos e a mulher estão olhando para ele dizendo assim: cara, para de me incomodar. Levanta e abre a porta, porque deitado você está me incomodando. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga: levanta. Durante a preparação desse sermão, sabe o que eu disse para Deus? Espírito Santo, vem aqui na minha casa. E todas as vezes que eu levantar para abrir a porta para dar pão para alguém, incomode o Tiago para ele levantar também. Porque quando um levanta, toda a família é mexida. Pare de adorar, de orar, de cultuar sozinho. Quando você se levanta, automaticamente você mexe com toda a família. Aleluia. Cadê os homens dessa igreja, os chefes de família? Levante as suas mãos o mais alto, porque eu quero declarar algo sobre a sua vida essa manhã. Deus vai te dar um ministério que vai sacudir todos os que moram dentro da sua casa. Cadê as mulheres? Levantem as mãos. Deus vai te dar um ministério que vai sacudir todos que estão dentro da sua casa. Cadê os jovens? Levante as mãos. Jovens, Deus vai entregar a vocês um ministério que vai sacudir todos que estão dentro da sua casa e todos que estão ao seu redor. Prepare-se. Olhe para alguém e diga: para de orar sozinho. Está na hora de mexer com todo mundo. Você conhece alguém Você conhece alguém aqui pelo nome? Você conhece alguém aqui pelo nome? Você conhece alguém aqui pelo nome? Vou contar até 3. Você vai gritar o nome dessa pessoa e vai falar: dá um salto dessa cama e abre a porta, amém? 1, 2, 3. Alabaxa.